Olá, amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos. E hoje eu trago uma temática aqui interessante aí para o mercado. Você, integrador, já se deparou com derating? Você sabe o que é derating por temperatura? Então, convido o João, da Ecore, para falar sobre a temática hoje aqui. João, eu sei que, conversando aqui com os integradores, o derating, quem já passou por problemas constantes de desligamento de um inversor, e monitorando você vê, poxa, por que meu inversor está desligando? Né? O que está acontecendo? Então vamos entrar nessa temática. O que é o derating por temperatura, João? Ricardo, obrigado pela oportunidade novamente. Então vamos lá. O derating por temperatura é uma função que existe nos inversores fotovoltaicos para proteger os componentes internos contra aumento excessivo de temperatura. Então, se você olhar essas informações, você pode encontrar elas no datasheet dos inversores, tá? Pelo menos um link indicando uma nota de aplicação e informações mais detalhadas sobre derating de temperatura para cada inversor, porque isso varia de modelo para modelo, potência para potência, né? E o que acontece? O inversor, quando ele está funcionando, começa a aquecer, né? Seus componentes começam a aquecer internamente. E tem componentes que são sensíveis à temperatura. Por exemplo, um capacitor eletrolítico é um dos componentes mais sensíveis à temperatura ali dentro do inversor fotovoltaico. E eu não posso deixar o equipamento aquecer, né, de forma livre, né? Eu tenho que estar monitorando e, se necessário, controlar a temperatura. Aí o que acontece? Todos os integradores, né, que instala, devem saber lá que tem inversor que tem ventoinha, que é a tal da ventilação forçada. Tem inversor que tem a ventilação natural, ele tem um dissipador de calor e não precisa de uma ventoinha. Mas tem os que tem a ventoinha, que é a ventilação forçada. Quando o inversor, se por acaso ele chegar numa temperatura que é uma temperatura um pouco próximo do limite de temperatura, ele aciona a ventoinha. E aí ele resfria um pouco o inversor. Se continuar ainda assim, né, continuar a elevar a temperatura e ela chegar próximo de um determinado valor, né, não é um valor que vai danificar, mas é um valor, é um ponto, né, determinado pelo projetista da eletrônica de potência do inversor. Se chegar nessa temperatura, desliga o inversor, espera ele resfriar para ele ligar novamente. Então, é um gerenciamento de temperatura de modo que você garanta que o inversor ele mantenha a vida útil dele, né, sem nenhum impacto. Ok, porque ele nada mais faz, né, que controlar ali a temperatura interna para não danificar os componentes mais sensíveis. É isso, João? Exatamente. Tá. Esse controle ele considera, né, o pior caso. Qual é o pior caso? É um dos componentes mais sensíveis. A partir de qual temperatura esse componente ele pode ser danificado? Ele não pode atingir tal temperatura, senão ele vai ser danificado. 90 graus? Beleza. Quando chegar em 80, eu já digo para o meu inversor desligar, ou então começar já o resfriamento. Se o resfriamento não estiver dando conta, né, não for suficiente, desliga e aí você garante que ele nunca vai chegar naquela temperatura que vai danificar. Legal. Então, quando a gente fala em escolher um bom local para instalar o inversor, que você consiga controlar melhor a temperatura, a gente está ajudando a um pouco externo, a parte externa, né? O inversor tem a parte dele de proteção interna, que ele vai perder potência, ele vai ter aquela curva, ele vai se desligar, chegando vamos pensar, em 60 graus ele pode se desligar, esperar esfriar e voltar de novo. Mas, dependendo do projeto e o local que você vai instalar no Brasil, você pode criar um projeto complementar de controle de temperatura. Não pode, João? Para facilitar a vida ali e que o inversor não fique desarmando o tempo todo. Pode. A primeira coisa que você tem que olhar nesses pontos aí de temperatura é o datasheet do inversor, ou também o manual de instalação. No manual de instalação, por exemplo, você vai encontrar as distâncias recomendadas lá de espaçamento. Então, eu não posso pegar o meu inversor e colocar ele colado num canto de parede,
né, sem obedecer os espaçamentos recomendados. E também de inversor para inversor, né, que tem instalações que tem mais de inversor. Então, você vai encontrar nos manuais, sei lá, 20 centímetros, 40 centímetros, né, de espaçamento para os obstáculos. Então, vai ter a altura do inversor para o teto, do inversor para a parede, do inversor para outro inversor, porque aí você tem dois equipamentos que geram calor, né, um do lado do outro, então o espaçamento vai ter que ser maior do que se fosse para uma parede. E aí, essa é a primeira observação que você tem que ver, obedecer os espaçamentos, requisitos de espaçamentos dados pelo fabricante do equipamento. Isso não é só para inversor não, tá? Vale também para transformador. Transformadores também têm os espaçamentos recomendados. Tem gente que também gosta de colocar transformador ali encostado num cantinho de parede, mas os transformadores, eles também precisam de espaçamento em todas as direções, tá? Então, obedecer os espaçamentos é a primeira coisa. Depois, se você tiver a opção de escolher mais de um local, né, tem mais de uma opção de escolha de local, escolhe o local mais refrigerado, né, se não tiver conflito com nenhum outro problema, né, de água, essas coisas, escolhe o local mais refrigerado, que aí você vai ajudar na dissipação de calor do inversor. Seja ajudando mesmo os que têm a ventilação natural, né? Deixa o dissipador de calor do inversor uma temperatura mais baixa, ou até você evitar de ficar todo o tempo acionando as ventoinhas dos inversores que têm ventilação forçada. Porque uma hora essa ventoinha ela pode danificar e aí você não vai ter esse controle de temperatura eficaz, né? Se você colocar o inversor num ambiente climatizado, vai melhorar ainda mais e muito provavelmente você vai conseguir até aumentar a vida útil desse inversor, tá? É lógico, tem que ser tomado vários cuidados adicionais, né? Por exemplo, já aconteceu num laboratório que eu trabalhava lá no IAE, tinham colocado, era uma sala climatizada, né? Era um laboratório de testes, e teve uma vez que a gente chegou no laboratório pela manhã e encontrou o local todo cheio de condensação. Todos os equipamentos com suor, né? Vamos dizer assim, suor, cheio de condensação. Olhou tudo. Nossa, a gente ficou tão preocupado. A sorte é que não danificou nenhum equipamento, mas ficou tudo molhado por causa de condensação, por causa da falha do controle de temperatura lá da climatização do local. Então, até mesmo quando você coloca em um ambiente climatizado, tem que tomar cuidado com as condensações, tá? Tem que ser um controle de temperatura mesmo. Sim. E aí você pode também ter uma falha do ar-condicionado, vai que ele desliga, né? Aí você pode colocar uma proteção complementar. Se por acaso o desligamento do ar-condicionado na sala climatizada ele comprometer algum funcionamento do equipamento, sobreaquecimento, né? Você pode também, da mesma forma que você controla a entrada, o desligamento, né, do inversor quando entra um gerador a diesel, você pode pegar e fazer um controle do mesmo tipo, só que quando o ar-condicionado desligar, você desliga o equipamento também. É uma opção. Legal. Isso é muito legal, né? Tanto você pensar no planejamento ali, onde vai ficar os seus inversores, 1, 2, 3 inversores, uma pequena usina, uma média usina, né? Por quê? Porque você pode sim fazer climatizado com controle de temperatura, mas mesmo assim corre risco porque o local vai estar fechado, né? Então você tem que pensar nessas saídas. Você pode também fazer um planejamento né? Estou pensando aqui, João, por exemplo, o telhado verde, por exemplo, já foi comprovado que ele regula a temperatura muito bem. Então ele pode até, acho que se eu não me engano, 4 a 6 graus de controle de temperatura. Então às vezes você faz pensando numa laje, né? E dependendo da região do país, aquele negócio ali vai ferver lá dentro e o ar-condicionado vai trabalhar sempre no talo. Então, de repente, se você fizer um telhado que troque calor, um telhado verde, também é uma saída. Pensar nessas saídas, né? Então, tem várias formas da gente pensar isso. Agora, João, você tem uma tabela aí que a gente podia ver a comparação, né? Da SolarEdge, por exemplo. Você tem como compartilhar com a gente? Sim. Vamos lá. Aqui, primeiro, a gente vai no datasheet do inversor, né? Nos datasheets dos inversores, a gente encontra as principais informações.
E se ela não tem a informação completa, aí a gente pode ir para o manual de instalação e outros materiais. No datasheet aqui da SolarEdge, por exemplo, vocês vão encontrar uma informação sobre derating de temperatura aqui na observação 5. Para informações sobre derating de potência, acesse www.solaredge.com, SE temperature derating node. Tá. Então, vamos ver então, isso aí. É nessa observação 5 aqui. Onde é que está a informação, a observação 5? Tá? Ela vem aparecer aqui, ó, justamente na faixa de temperatura de operação do equipamento. O equipamento ele opera de menos 40 a mais 60 graus. E aí tem essa observação, né, porque existe uma característica adicional, né, em relação à temperatura de funcionamento, né, de operação dos equipamentos. Aí você clica nesse link aqui, tá? Ele vai abrir esse PDF aqui. Tá? Agora, João, uma dúvida, já que você falou dessa parte da temperatura. Vamos pensar em um dia que está fazendo 30 graus. 30 graus, ele está considerando que internamente ali no trabalho, no processamento do inversor, pode estar 60, 55, 70, né? Então, na verdade, essa temperatura que fala aí é a temperatura de dentro do inversor, como ele está ali dentro do inversor, é isso? Não necessariamente. Você tem que olhar também essa informação nos materiais do equipamento. Aqui... Por sinal, estou com o mouse bem em cima do trecho que fala disso. Todas as temperaturas no documento são referentes à temperatura ambiente. Tá. Então, o inversor ele tem um sensor de temperatura, tá? Mas essas temperaturas mostradas aqui nesse documento são todas relacionadas à temperatura ambiente. Você vai ter equipamentos que vão relacionar com a temperatura interna no equipamento, tá? E nem sempre, tá? Uma outra coisa que também confunde pra caramba, né, o pessoal, é que essa temperatura ambiente não é você pegar aqui, abre o computador e olha a temperatura da cidade, né? É a temperatura no ambiente. Então, vamos lá. Se eu tenho um inversor instalado numa cabine, num cubículo, né, numa sala técnica, a temperatura ambiente é a temperatura daquele ambiente onde o equipamento está instalado. Uhum. Não é a temperatura... Nossa, eu estou aqui em São José do Rio Preto, está com 35 graus. Não é os 35 graus. Tá? É a temperatura no ambiente, na salinha onde ele está instalado, que não pode não ser o 35 graus. Pode ser 30 se ela estiver mais fria, pode ser 40 graus, se for num local mais enclausurado, tá? Então, é a temperatura do ambiente onde se encontra o equipamento. Ok. Nesse caso, a temperatura ambiente é exatamente esse daqui, a temperatura do ambiente onde se encontra o equipamento. Aí você vai olhar as temperaturas, né? Aqui tem temperatura de otimizadores, que a SolarEdge foi quem inventou o otimizador e ela trabalha com inversores, com otimizadores. E aí vem inversores monofásicos, inversores trifásicos. Vamos pegar aqui, eu tô indo para o inversor trifásico que a gente trabalha, né? A gente trabalha, por exemplo, com esse 27.6. Então, vamos pegar então, eu achei aqui 27.6, vou dar um zoom aqui na tela para destacar o gráfico. Então, vamos lá. O 27.6, essa curvinha em azul claro aqui. Tá. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Aqui é a temperatura ambiente, já foi falado que é de menos 40 a mais 60. Perdão, vamos lá dar uma conferida nisso. Menos 40 a mais 60. Isso. Quando a temperatura chega próximo da mais alta temperatura, né, de funcionamento do inversor, que é 60, aí a gente começa a observar o funcionamento da função de gerenciamento de temperatura, que é o derating que a gente está falando. Ele está dizendo aqui, ó, vamos olhar a curva azul, ele está dizendo aqui, olha, o meu inversor ele funciona de menos 40 a mais 60, só que quando ele chegar em 50 graus de temperatura ambiente, eu já começo a ter um derating no funcionamento do inversor.
Esse derate por temperatura, aqui nesse gráfico específico, ele está colocando a corrente de saída como a variável controlada. Então, eu controlando a corrente, eu controlo a potência, né? Que a tensão CA ela tem que ser fixa, né? Pode ser 220, 380, por exemplo. Está fixa ali. Se eu diminuo a corrente, eu estou diminuindo a potência. Né? Ok. Aí o que acontece? Quando dá 50 graus, quando dá 50 não, a partir de 50 até 60, aí eu começo a gerenciar essa corrente máxima de saída. Eu não vou desligar o inversor de uma vez. Eu poderia desligar, se essa rampa fosse direto para o zero a partir dos 50, significa que ele se desligaria com 50 graus. Mas até chegar no 60, que é o limite dele, ele vai diminuindo a corrente máxima de saída. Quer dizer... Então, por exemplo, no meio do caminho aqui, ó, entre 50 e 60, eu estou aqui com 55. Essa inclinação ela é de 45 graus, não? Então, é exatamente metade da minha corrente máxima aqui. Ó. O meu inversor, esse inversor, o 27.6, a corrente máxima dele é 40. Ele não passa disso. Mas se ele atingir a temperatura de 55, por exemplo, o máximo de corrente que ele vai mandar, né, na saída dele é 20 amperes. Metade do máximo dele, porque ele já está na metade, tá, do caminho aqui até ele se desligar. Tá. Né? Pode ser também aí, quando chega a 60... Pode ser que também chegue no 55, ele diminuiu pela metade a produção de energia. Isso, a temperatura vai baixar. E aí talvez ele nem se desligue, ele volte para... né? Essa que é a ideia. É muito melhor que eu faça esse gerenciamento, né, e diminua a potência, o inversor ele vai se resfriar um pouco, né, aí ele pode voltar para a temperatura normal e a potência dele se restabelecer. É muito melhor fazer dessa forma do que simplesmente se desligar, né, pelo menos para esse projeto. Né? O pessoal, os projetistas da eletrônica de potência, dos inversores, né? Nesse caso aqui é um inversor que se coloca na parede. Então, para esse caso aqui, essa estratégia, você consegue uma geração de energia maior. Tá? Então, vamos fazer dessa forma, que é muito melhor, para esse caso aqui, é muito melhor do que se desligar o inversor, esperar ele esfriar, para depois ele ligar novamente. Né? Então, é feita dessa forma para esse equipamento. Tá? Se fosse uma outra dinâmica, talvez eles utilizassem uma outra estratégia, tá? Mas é isso que eles fazem aqui. Pode ser, sim, que ele se resfrie e aí volte a operar normalmente. Ele se desligaria aqui só se realmente a temperatura ambiente chegar em 60 graus. Aí ele desliga e aí dá certinho com o que está no datasheet. Isso é o derate. Tá, ótimo, legal. O derate, ele não pode ser configurado pelo integrador, pelo instalador. Ele, na verdade, ele vem de fábrica com esse acionamento de segurança e não pode ser alterado, correto? Exatamente. Isso daqui é para proteger os componentes eletrônicos do inversor. Não é uma função que que os instaladores, eles podem editar. Nem mesmo os distribuidores, tá? Pode ser que o fabricante ele consiga editar alguns parâmetros aqui, tá? Aí vai depender de fabricante para fabricante. Por exemplo, o QS1A, que é um microinversor da AP Systems de 1.500 watts, ele já tem essa curva de derating aqui, tá? Não é exatamente nesses valores, tá? Para os microinversores, otimizadores, a temperatura de desligamento é bem mais alta, tá? Até porque eles ficam embaixo dos Até para ter uma noção aqui, ó, pelos otimizadores da SolarEdge. Tá. Os otimizadores estão lá no começo, tá aqui, ó, modelos de otimizadores. Aqui tem modelos que a gente trabalha, P850, P950, ó, temperatura de 70 graus, já é uma temperatura maior. Os microinversores da AP System, eles têm a temperatura deles, né, para se desligar, se eu não me engano é 85 graus, né? Então, tem modelos que, se atingir essa temperatura, já desliga, tá? Mas no caso do QS1A, ele tem derating. Aí você pode observar, em alguns momentos, ele atuando no derate de temperatura e ele diminuir a potência no pico de produção, se ele se esquentar demais, né? Ele diminui um pouco a potência,
tá? E depois a temperatura voltando ao normal, ele aumenta de novo a potência. Lembrando que para o QS1A, ele é um microinversor de 1.500 watts nominal, mas de pico você pode encontrar até 1.640 watts, se eu não me engano. E aí, quando ele está numa situação de derate, eu já vi ele baixando para 1.440, mais ou menos. Depois ele se restabelece e aí continua. É muito melhor, tá, do que se desligar. Com isso, o resultado de geração ao longo do dia, depois ao longo do mês, se for o caso, você vai ver que era muito melhor ele atuar dessa forma do que simplesmente se desligar. Com certeza. Então, tá aí, pessoal. Dependendo do equipamento, você vai ter um derate diferente do outro. É importante a gente tomar cuidado com o fator da instalação, do projeto, né? Porque isso pode forçar cada vez mais o uso do derate e danificar os componentes internos. Quando a gente controla melhor a temperatura, João, a gente consegue evitar um problema de aquecimento ali nos componentes internos do inversor e a vida longa maior para esse inversor, correto? Então... Correto. Lembrando que isso é uma função, né, de gerenciamento de temperatura que é do fabricante. Está lá instalado, né, funcionando no equipamento. A maioria das informações que a gente deu aqui é só a título de conhecimento mesmo, porque não tem muito o que fazer, né, a nível de instalador, a não ser obedecer os requisitos de distanciamento, né? E você conhecer também, né, na hora que você vai instalar num local, conhecer um pouco mais, opa, será que eu vou ter algum problema nesse local? Será que eu posso ajudar de alguma forma, tá? Porque para tudo isso tem um gerenciamento. Sim. Só no caso de de uma falha do circuito de gerenciamento é que talvez tenha um problema, tá? Mas a temperatura toda do equipamento, desligamento, derate de potência, é tudo uma função do fabricante do equipamento. Bacana. Tá aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, querem saber mais sobre temáticas técnicas, mande sugestões, se inscrevam no canal e curtam o vídeo aí para a gente continuar produzindo vídeo aí para vocês, tá ok? João, muito obrigado, então, hoje pela sua participação aqui na TV e vamos, em breve, fazer mais vídeos aqui. Até! Até mais!